Olá galera, tudo bem? Vamos para uma aulinha de física. Nós estamos trabalhando com o conceito de cinemática, lembra? No conceito de cinemática, nós estamos vendo movimento uniforme. E no movimento uniforme, nós estamos então na unidade 1 do módulo 4, da página 35 até a página 41, ok? Só para vocês se localizarem aí, tá? O que é movimento uniforme? Basicamente, o movimento uniforme, em todos os pontos da trajetória, a velocidade é a mesma. O que isso quer dizer? Se eu estou viajando, no caso, sei lá, aqui de Limeira até Americana, se passa 10 minutos de viagem, eu olho para o velocímetro, eu vejo no velocímetro lá 100 km por hora. Passa mais 10 minutos de viagem, ou seja, 20 minutos de viagem, eu olho para o velocímetro e ele marca 100 km por hora. Em todos os pontos em que eu estou andando, eu vejo a mesma velocidade. Ok? Isso quer dizer então que a velocidade é a mesma. O movimento é uniforme em todos os pontos da trajetória. Isso quer dizer que a velocidade média então é igual à velocidade instantânea em cada ponto. Beleza? Exemplo aqui, ó, um corredor. Tem um corredor, ele corre 10 metros. Ao ele correr 10 metros, ele corre então o tempo dele, né? O deslocamento dele foi 10 metros, o tempo dele foi de 2 segundos. Depois ele corre mais 10 metros, ou seja, 20 metros, o seu tempo é de 4 segundos. Ele corre mais 10 metros, ou seja, 30, seu tempo é de 6 segundos. Agora mais 10 metros, 40, logo ele tem 8 segundos. Se fizermos o deslocamento total desse corredor, que dá 40 metros, pelo tempo total, que é 8 segundos, nós temos 40 dividido por 8, é igual à velocidade média a 5 metros por segundo. Mas se nós fizermos só no primeiro ponto, né, na primeira parte aqui, que é 10 metros por 2 segundos, nós vamos ter também 10 dividido por 2 igual a 5. Da mesma forma, se pegarmos aqui, ó, 20 por 4 dá 5, 30 por 6 vai dar 5. Independente do ponto onde nós estamos trabalhando com a velocidade ou queremos descobrir a velocidade, vamos perceber que ela é a mesma, seja no percurso total ou seja em cada ponto do percurso. Beleza? Isso é o que define o movimento uniforme. Não vamos esquecer disso, tá, pessoal? Continuando aqui, nós estamos trabalhando também com a função horária do espaço. Lembra que eu comentei em sala de aula que a função, né, horária do espaço ela é igualzinho a uma equação do primeiro grau, mas a gente precisa chegar até lá. Basicamente, nós temos então velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Lembra que ΔS é a variação do espaço e ΔT é a variação do tempo. ΔS é então posição final menos posição inicial. E ΔT é T final menos T inicial. Nós definimos que T inicial sempre parte do zero. Ou seja, nós vamos ter então o S, posição final, menos posição inicial, dividido pelo T. Ok? Isso vai dar então, velocidade média é igual a posição final menos a posição inicial, dividido por T. Ora, se temos uma divisão aqui, ó, logo, quando esse T passa para lá, ele vai passar multiplicando. Então, vamos ter VT igual a posição final menos a posição inicial. Esta posição inicial aqui, ela também pode passar para o outro lado. Se ela estava negativa, ela passa para o outro lado positivo. Ok? Então, nós vamos ter VT mais posição inicial igual a posição final. Isso daqui, gente, é igual também a posição final é igual a posição inicial mais VT. Observe que eu simplesmente inverti a posição final. Foi para um lado da igualdade e esses valores aqui todos foram para o outro lado da igualdade. Isso é a mesma coisa que a função horária do espaço. A função horária do espaço, então nós temos aqui o espaço ele é dado em função do tempo. Toda vez que eu coloco um valor de tempo, ele altera
né, por causa da fórmula, altera a minha posição final. Então, qualquer valor, qualquer momento do tempo, ele vai alterar a minha posição. E cada um desses valores, eles têm seus significados. Esse daqui mesmo, né, é a posição final. O próximo é a posição inicial, a velocidade e, por último, nós temos o tempo, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os exercícios. O exercício, o número 1, o número 4, o 6 e o 20 da apostila de vocês. É aquele lá que está na seção de olho do vestibular. São exercícios só de vestibulares. Está na página 41, 42 e 44. Ok? Só para vocês se localizarem. Vamos lá? Então, o primeiro exercício é o exercício do Enem. Olha só, olha o que ele diz. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. Perceba que ele deu para você 2 informações já. A primeira informação é a velocidade, que é 80 km por hora, e a segunda informação já é a distância, que é de 80 km. Isso equivale ao primeiro trecho. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Perceba que ele também aqui te deu mais 2 informações para o segundo trecho, ou da distância e a velocidade, né? Então, sabendo isso, a pergunta realmente vem agora, ó. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, quer dizer, ele precisa estar ali no limiar da velocidade, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Vamos lá então para a resolução. Nós sabemos que o primeiro trecho ele tem as informações velocidade e deslocamento, o tamanho do percurso. A velocidade é de 80 km por hora. Já o deslocamento, né, o tamanho do trecho, é de 80 km. No segundo trecho, nós temos velocidade 120 km por hora, né, que você vai estar, e o seu deslocamento é de 60 km. Sabendo isso, nós precisamos então lembrar que precisamos encontrar o tempo desses 2 percursos. Encontrando o tempo do primeiro percurso, consequentemente podemos encontrar depois o tempo do segundo percurso. Soma os 2 valores e aí a gente tem o valor ΔT total. Então vamos lá? Então o primeiro trecho, vamos encontrar o tempo dele. O tempo do primeiro trecho vou utilizar a formulinha, que é ΔS por ΔT, 80 km por hora no lugar da velocidade e no lugar do ΔS 80 km. O ΔT não tem ainda a resposta, vamos encontrar. Se o ΔT está dividindo, ele pode passar para o outro lado multiplicando. Olha só, ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. E enquanto ele está do outro lado multiplicando, ele vai estar multiplicando 80. Logo, o 80 ele pode passar dividindo, então ele vai para o lugar do ΔT. 80 km dividido por 8 km por hora, nós teremos então o valor de 1 hora. Corta quilômetro, vai sobrar só 1 hora. Beleza? Então, no primeiro trecho nós temos 1 hora. Se a pessoa estiver 80 km por hora, que é a velocidade máxima permitida, e o percurso é de 80 km, logo o tempo é de 1 hora. Vamos para o segundo percurso agora. A fórmula. O segundo percurso é a mesma coisa. Temos a fórmula ΔS por ΔT. A velocidade é 120 km por hora e o seu ΔS é de 60 km. Passa ΔT
para o outro lado, passa o ΔT porque ele está dividindo, passa ele multiplicando, e quando ele estiver lá, ele vai multiplicar o 120 então passa dividindo, ou seja, ele vai trocar de lugar com o 120. Então nós vamos ter 60 dividido por 120, corta quilômetro, vai sobrar hora, ou seja, 0,5 ou meia hora ou 0,5 hora. Se no primeiro trecho eu tive 1 hora, no segundo trecho eu tenho 0,5 hora. Ou seja, 1 hora mais 0,5, isso dá 1,5. E na resolução você vai ter uma alternativa lá. Alternativa de letra C. Ok? Agora vamos para o exercício número 4. Ele é da PUC do Rio de Janeiro. Ele diz assim, ó, uma lebre e uma tartaruga decidem apostar uma corrida de 32 metros. Observe a primeira informação, tempo total, deslocamento total. Exatamente às 12 horas, tempo inicial, é dada a largada. A lebre dispara na frente com velocidade constante de 5 metros por segundo. Você tem a velocidade da lebre aqui, ó. A tartaruga corre com velocidade constante de 4 metros por minuto. Você tem a velocidade da tartaruga. E observe uma coisa. Aqui você tem a velocidade da tartaruga e ela está em minutos. Você precisa transformar ela em segundos, tá ok? Sem parar até o fim do percurso. A lebre, percebendo quão lenta se movia a tartaruga, decide descansar após percorrer metade da distância total. Se a distância total é 32 metros, logo a metade é 16 metros. Então adormece por 7 minutos e 55 segundos. Quando acorda, sai correndo com a mesma velocidade inicial, para tentar ganhar a corrida. O fim da história é conhecida. Qual é a vantagem de tempo da tartaruga sobre a lebre na chegada em segundos? Pois bem, então nós precisamos encontrar a vantagem de tempo da tartaruga. Ou seja, quanto tempo ela chegou na frente da lebre. Ok? Vamos lá. Primeiro vamos fazer então o tempo da tartaruga. Vamos encontrar em quanto tempo a tartaruga demora para chegar na linha de chegada. Ok, percurso então é de 32 metros, o horário da largada é às 12 horas, a lebre tem velocidade de 5 metros por segundo e a tartaruga velocidade de 4 metros por minuto. Vamos transformar então esse minuto para segundo. Olha só, 1 minuto nós sabemos que é igual a 60 segundos. Pensa no relógio. Para dar 1 minuto precisa passar 60 segundos. Ou seja, a velocidade da tartaruga é 4 metros. Agora, em vez do minuto, que estava aqui embaixo, ele vai virar 60 segundos. Ok? 4 metros por 60 segundos. Podemos simplificar. Você pode deixar 4 por 60, ou você pode também simplificar. Eu prefiro simplificar. Você divide 4 em cima e 4 embaixo. Ou seja, 4 dividido por 4 dá 1, e 60 dividido por 4 dá 15. Você simplificou essa fração. Tá ok? Então você tem 1 sobre 15 avos metro por segundo agora. Maravilha? Vamos agora descobrir o tempo da tartaruga. Nós encontramos a velocidade, né, em metros por segundo. Agora precisamos encontrar o tempo real dela. Quanto tempo ela demorou para chegar na linha de chegada. Ok, o tempo da tartaruga foi... Primeiro nós vamos pegar a fórmula. A fórmula é V igual a ΔS por ΔT. O ΔS nada mais é que o próprio 32 metros. E a velocidade da tartaruga foi a que nós encontramos. Então nós vamos substituir a velocidade que encontramos. É 1 sobre 15 metros por segundo. E aqui nós temos 32 metros. Observe que aqui nós temos uma fração. E essa fração, para facilitar o cálculo, nós podemos fazer em cruz. Se aqui está dividindo, ele passa multiplicando 32. E esse daqui está dividindo, pode passar multiplicando 1. Então você multiplica em cruz. Você vai ter ΔT vezes 1 e 15 vezes 32. 15 vezes 32 você vai ter 480. Então ΔT é igual a 480 segundos. Esse é o tempo da tartaruga. Quanto tempo ela demora para chegar até a linha de chegada. Ok.
Agora vamos para a lebre. Como que foi o percurso da lebre? Nós temos uma parada na metade, lembra? Então, o texto diz que na metade da distância total, ela parou para tirar numa soneca. Então, o tempo, ou melhor, o deslocamento total é 32 metros, e o tempo em que ela sai daqui, da base, da linha de saída, até a metade do percurso, a metade da distância total do percurso, é de 16 metros. Então, nós temos esse deslocamento aqui, 16 metros. Tá? Ok, precisamos encontrar o tempo, esse tempo que ela demorou para sair daqui e chegar até lá. Para fazer isso, vamos utilizar a formulinha da velocidade, em que a velocidade dela, né, nós sabemos, é 5, e o ΔS, nós não vamos usar todo o ΔS, nós vamos usar só o da primeira metade, ou seja, o 16. Então, substituindo, nós temos 5 metros por segundo, que é igual a 16 metros dividido por ΔT. Está dividindo ΔT, passa multiplicando. E do outro lado, enquanto multiplicando o 5 pode passar dividindo. Ou seja, você vai ter ΔT igual a 16 metros por 5 metros. Aqui nós podemos cancelar metro com metro, vai sobrar segundos. 16 dividido por 5, nós temos 3,2 segundos. Então, daqui até aqui, a nossa tartaruga demorou, ou melhor, a nossa lebre demorou 3,2 segundos. Tá ok? Mas ela parou nesse ponto. Quanto tempo ela parou naquele ponto? Então, o tempo de descanso, nesse ponto ela descansou. Quanto tempo? O texto diz que foram 7 minutos e 55 segundos. Para que a gente possa saber o valor, né, de tempo em relação à tartaruga, precisamos, como a tartaruga nós encontramos em segundos, precisamos transformar também os 7 minutos em segundos. Ou seja, vamos ter que fazer uma transformaçãozinha aqui. Ó. Lembra? 1 minuto é igual a 60 segundos. Logo, se eu tenho 7 minutos, então nós temos uma regrinha de 3 aqui, para encontrar a quantidade de segundos em 7 minutos. Vamos multiplicar em cruz, então faz 7 vezes 60 e 1 vezes x. Logo, eu vou ter 7 vezes 60 e x vezes 1. Vai ser x igual a 60 vezes 7. Isso dá 420. Então, 7 minutos são 420 segundos. Porém, note, eu ainda tenho 55 segundos para adicionar a essa conta. Então, eu preciso ainda somar 720 segundos com 55 segundos. Logo, eu tenho 475 segundos. Então, ele parou. Olha só, vamos desde o início. Ele saiu do ponto inicial e demorou 3,2 segundos até o ponto da metade do percurso total. Aqui ele descansou por 475 segundos. Logo, até aqui já nós temos um tempo de tartaruga, da lebre, de 478,2 segundos. Até aqui. Até o ponto da metade. Porém, ainda tem mais o restinho aqui. Né? Depois dela ter descansado, ela acordou, percebeu que estava precisando correr, e aí ela começa a corrida de novo. Quanto tempo vai demorar daqui a aqui? Pois bem, o tempo da segunda metade, a segunda metade aqui também é 16 metros. Ora, essa aqui estava no meio, né? Fazendo a mesma conta que a gente fez na primeira metade, 5 é a velocidade, 16 é o deslocamento. Eu vou passar para lá, primeiro, o ΔT está dividindo, ele vem para cá, ele vai multiplicar o 5. O 5 então pode passar dividindo, eles trocam de lugar. Isso eu tenho então, ΔT igual a 16 metros por 5 metros por segundo. Corta o metro, eu vou ter o mesmo resultado, 3,2. Então, todo o tempo, desde o 16, da saída, até a metade do percurso, 16 metros, até o final, 32 metros, o tempo ele precisa ser somado. Ou seja,
a primeira metade da distância, 3,2 segundos. O tempo de descanso foi de 475 segundos. E a segunda metade da distância foi de 3,2 segundos. Somando tudo isso, eu tenho 481,4 segundos. Se a tartaruga ela chegou no 480 segundos, ela demorou 480 segundos, a lebre demorou mais, demorou 481,4. Ou seja, a vantagem da tartaruga é a diferença de 481,4 menos 480. Isso dá 1,4 segundos. A alternativa é a alternativa A. Ok? Continuemos então. Vamos para o próximo exercício. O exercício número 6 agora, tá bom? Da Cefet. O exercício diz assim, ó, às 13h30 partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km e o motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou à Laguna? Ora, é um exercício relativamente simples. Vamos lá? Então, quais são as informações? O tempo inicial, 13h30 é a hora que ele saiu. A distância entre as cidades é de 60 km, ΔS. E a velocidade média é de 60 km por hora. Então, nós temos aqui os valores. Tempo de saída é igual a 13h30. Distância entre as cidades, 100 km. E a velocidade do ônibus, 60 km por hora. A fórmula que nós vamos utilizar é V igual a ΔS por ΔT. Sabendo, então, que velocidade é igual a ΔS por ΔT, a gente precisa encontrar o tempo, né, que ela demorou para chegar na cidade Laguna. Vamos lá? 60 km por hora é igual a 60 km dividido por ΔT. Mesma coisa, está dividindo, passa multiplicando. Enquanto multiplicando 60 pode passar dividindo. Você vai ter então ΔT igual a 100 km por 60 km por hora. Corta quilômetro com quilômetro. Nós vamos ter então, isso dá então 1,67 horas. Observe uma coisa importante aqui, ó. Quando nós temos 1,67 horas, a hora fechada é o valorzinho que vem depois, ou melhor, né, antes da vírgula, a unidade aqui, tá? Os decimais, os valores que vão depois da vírgula, eles não são a hora fechada, eles estão em algum valor de minuto, tá? Então a gente precisa transformar no valor real deles. Como que a gente faz isso? Então, ó, transformação de horas para minutos. Então nós temos uma hora, nós, né, retiramos e deixamos só o 0,67 hora para transformá-lo no valor real de minuto. Então a gente faz assim, ó. Uma hora representa 60 minutos. Hora, então 0,67 hora é igual a x. Multiplica em cruz 1 vezes x e 0,67 vezes 60. Então eu tenho 60 vezes 0,67. Isso dá 40,2 minutos. Perceba aqui também, ó, o minuto fechado é o 40. O 2, ele está para os segundos. Mas nós não precisamos fazer essa conversão, porque na resposta do exercício não vai até segundo. Consequentemente, nós não precisamos, então, chegar aos segundos. Podemos eliminar o 2 e temos 1 hora e 40 minutos. Ou seja, aquele valor 1,67 horas, ele representa 1 hora e 40 minutos. Como nós sabemos que o ônibus saiu às 13h30, precisamos então somar o tempo que ele demora para chegar na outra cidade, em Laguna. Então nós vamos fazer 13h30 mais 1 hora e 40. Então minuto com minuto nós somamos e hora com hora nós somamos. 30 mais 40, eu tenho 70 minutos. E aqui o 13 mais 1 eu tenho 14 horas. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos deixar o valor assim. Não existe relógio no mundo que vai definir isso daqui para você.
Por quê? Porque os minutos eles vão até 60 só. Então, o que nós temos que fazer? Já que os minutos vão até 60, nós precisamos retirar 60 minutos para transformá-lo em hora. Logo, 1 hora é 60 minutos. Então, aqui nós tiramos, então, 60 de 70, fica 10. E passamos para os 14 horas, ficando, então, 15 horas. Aqui, então, nós ficamos com 15 horas e 10 minutos. A alternativa correta é a alternativa de letra A.